Alô, meus amigos, está começando mais um episódio do Se os Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica, onde a gente constrói os pilares de uma carreira médica de sucesso, tijolo por tijolo, né, Gui? É isso aí, esse é o slogan, esse pegou, esse veio pra ficar. Tijolo Exato. por tijolo, vamos usar em todas as redes sociais daqui pra frente, não tem como fugir, né? Não tem como, vai ser o nome que vai ficar. E estamos aqui com um convidado especial, amigo nosso, amigo íntimo nosso, Dr. Rafael Zatz. Ele que é formado médico pela Santa Casa de São Paulo, depois seguiu sua carreira como cirurgião geral, cirurgia plástica e se especializou em cirurgia pediátrica no HC da USP. Doutor, é um prazer receber você aqui com a gente. Legal, muito obrigado, assim, é bem bacana. Quando vocês começaram esse projeto, todo mundo da Santa ficou sabendo e até de fora, né? O pessoal da HC comentou um pouquinho também. E aí é um prazer estar aqui, porque você fala, pô, né, eu tenho alguma coisa para contribuir, obrigado pelo convite, espero poder atender aí as expectativas. Né? Não, vai ser sensacional. É engraçado a nossa história se cruzar desse jeito. Ele é nosso veterano da Santa Casa, meu veterano da natação, sexto do meu sexto. E a gente se conheceu um ambiente fora disso, ficamos amigos depois fora disso, e as coisas vão se cruzando dessa forma. Mostra que tem interesse comum, né? E sabe o que eu acho que isso é legal? Outro dia eu tava num café da manhã lá na Santa Casa, que eu já compartilhei isso em algum episódio. Eu tenho um plantão fixo na Santa, lá no PS, que é de sábado durante o dia. E aí lá na Santa tem essa tradição entre os assistentes do PS, que geralmente quem tá saindo do plantão, né, principalmente final de semana, do plantão noturno com a galera que tá chegando, a gente toma café junto lá na padoca famosa Godere. E aí Sim. A gente tava lá e tal, e a gente tava batendo um papo e enfim, o ponto que eu queria chegar, né, daquela resenha era que, obviamente eu não tenho aqui o dado, mas é algo conhecido, que lá na HC... O mais comum é você ter, obviamente, residentes que foram formados no HC. E a segunda escola que tem mais residentes lá no HC é a Santa Casa, né? E eu acho isso engraçado porque hoje vocês dois estão lá e tal, e como também ao longo do tempo é natural que as pessoas da Santa vão se encontrando, não mais talvez no ambiente da Santa Casa, mas pipocando por aí, né? É sempre gostoso quando a gente pode encontrar uns tijolinhos e que bom poder conversar com você hoje. Legal, legal. Mas conta como é que foi essa história então de ser médico, faculdade de medicina, entrar lá na Santa, sempre quis, tem familiares, como que é essa história? Boa. A escolha de medicina para mim foi um pouco mais fácil e natural, porque meu pai é cirurgião plástico, minha mãe fono, então na mesa do almoço sempre rolou área de saúde, conversa de paciente e tal. Então eles nunca forçaram nada, pelo contrário, até fizeram meio que o advogado do diabo, né, incentivando a fazer eu pensar. Mas para mim virou uma coisa natural, né? Assim, você falar sobre o paciente, cuidado e tal, então me despertou o interesse. A medicina também sempre tem um quê de desafio, né? Que é uma coisa que atrai muita gente, né? O desafio de você conseguir chegar lá, um vestibular concorrido, né? E depois um monte de batalha. Fui para medicina, Santa Casa para mim foi assim, onde eu tenho meus amigos mais próximos, foi um grande berço. E aí, na hora que chega na residência, você fala, bom, o que eu vou fazer? Até é interessante compartilhar isso por aqui. Tive um tutor na época da Santa, que inclusive era da Batu, que ele falou uma coisa que me marcou bastante. Ele falou, olha, a escolha da sua especialidade, ela tem que seguir um tripé, que vai do que você gosta, obviamente, né? Você não vai escolher uma especialidade que você não gosta, vai ser infeliz e não vai conseguir, né, produzir. Mas você tem que considerar também qualidade de vida e remuneração. Então, você tem que buscar esse equilíbrio. Talvez existem, né, algumas especialidades que tendem mais para um lado do que para o outro, mas ter pelo menos um equilíbrio que faça sentido para você, né? E aí, para mim, foi cirurgia, né? Então... eu queria qualidade de vida e escolhi cirurgia. Pois é, isso é um pouco contraditório. Mas deixa eu argumentar. O cirurgião, ele tem uma vida ruim temporária e a depender do que você faz. Perfeito, tem essa. Você pode ficar rendido aí no mundo, né? Mas antes da gente chegar lá na especialidade, como que foi a experiência da faculdade para você? Como que as especialidades foram se apresentando? Teve essas influências dos amigos mais próximos, pessoal da natação que te puxava mais para um lado, para o outro? Como que foi o Rafael na faculdade ainda, conhecendo a medicina, além da que você conhecia pelo seu pai? Bom, como todo aluno, né, a gente vai buscando fazer liga e não sei o que e tal. E aí eu conheci o Igor, foi aí que foi, né, o Igor Polônio. E ele falou, bom,
eu conheci na Propedêutico, ele falou, nossa, eu quero criar uma liga de pneumo e tal, e aí aquele negócio, quero fazer, né, carreira, quero fazer para você ter uma base de publicação, de liga, para você entrar na residência depois, que é uma coisa interessante se pensar. Fundamos uma liga de pneumo. Todos os amigos lá que você conhece, o Daniel, o William, todos esses amigos, não, beleza, todo mundo da liga de pneumo, fizemos um livro, foi bem legal. E eu achei que eu ia ser clínico. Falei, pô, legal isso daqui, né, fazer isso racional e tal. Então, um clínico ou um neurocirurgião. Aí, era essa ideia. Tem, mas essa ideia. Mas eu acho que é isso, cara que o aluno que entrou na faculdade de medicina não vai pensar uma vez em ser neurocirurgião, tá realmente escolhendo medicina. Não, e é bem isso, clínico ou neurocirurgião, tipo, perdido. Totalmente. Exatamente. Eu tenho 2 amigos que eu gosto, um foi pra cada lado, né, e eu gostei da aula. E tipo, eu achava que fazia sentido, mas não fazia, né, exatamente, não sabia que eu não fazia sentido. E aí, passei na neurocirurgia, vi que o negócio não era muito bonito. Aí, não, beleza, eu vou ser clínico e tal. E aí, meu pai, cirurgião plástico, falou, bom, eu acho que você tem que ter uma vivência na área de cirúrgica para você entender. Legal. E ele me arrumou um internato que tinha na época, não sei se tem ainda hoje, no São Luís. Que era um internato que você fazia no 5º ano diurno e no 6º noturno. Né? E era um internato que você ia lá instrumentar para cirurgias. Eu já ouvi falar, mas acho que hoje não sei se tem mais. São Luís tá falando do hospital, né? O São Luís, sim. São Luís da Redditor. E aí era uma coisa assim, remuneração baixíssima, né? Era realmente para você vivenciar. E tanto que, assim, eu tava lá, eu ficava procurando entrar nas diversas especialidades. Tipo, ia lá ver GO operar, ver otorrino operar, ortopedista, né? Queria ver tudo. Porra, Pra mas se é um negócio bem da ambientar hora, em centro né? cirúrgico mesmo. Exatamente. Cara, eu não lembro quem que me contou isso e talvez nunca tenha tido um episódio, deve ter sido meio no backstage, assim. Mas eu sei que esse negócio existia mesmo e olha que interessante, né? Porque o cara talvez já tenha se familiarizado com um perfil mais cirúrgico, mas eu e o Gui a gente tem discutido isso das diferentes, né? E obviamente que você, quando teve que escolher uma subespecialidade, também enfrentou esse desafio dos diferentes perfis que as especialidades cirúrgicas têm. Aí quando você tá lá no centro cirúrgico, pô, deixa eu ver aquele ali, aí do nada uma ortopedia aqui e tal, GO, e tu conseguiu ter uma visão diferente, assim. Exatamente. E aí eu acho que é o primeiro ponto, né, que eu acho legal trazer pra galera mais nova. Fala assim, esteja aberto a todas as oportunidades que aparecem. Né? Então você tá no começo, você tá cru. Eu achava que eu ia fazer ou pneumo ou neurocirurgia e falei, não, deixa eu ir lá fazer internato em cirurgia, tipo geral, VGO, operar. E aí, nisso, eu falei, pô, gostei desse negócio de operar. Legal, acho que é melhor do que ficar fazendo consultório, acho que é mais pra mim, né? Então, aí eu já decidi, né? Falei, não, acho que tava viajando de ser clínico, né? Então, aí, já no internato já tava caminhando pra uma certeza. Exatamente. Então, no internato, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa que eu operasse. Tá? Então, aí você tá entre otorrino, GO, ortopedia e cirurgia geral, basicamente. Oftalmo, talvez. Né? Então, você já deu uma bela selecionada. Aí eu passei na pediatria e falei, pô, eu gosto de criança. Eu sempre tive essa raiz bem de gostar de criança, querer lidar. Eu falo, pô, não, mas eu não quero ser clínico. E aí fiquei, não, cirurgia pediátrica. Legal. A pediatria te comoveu ou não? Então, comoveu. Eu adorava criança, sempre gosto de lidar com criança, mas eu não queria ser clínico, eu queria ser cirurgião. Já tinha tomado essa decisão. Entendi. Então eu falei, bom, eu tenho influência de cirurgia plástica em casa, né? Gosto de cirurgia pediátrica. E uma outra coisa que eu gostava era vascular. Não sei porquê. Então, aí eu cheguei no 6º já com essas 3 ideias na cabeça. E barriga, né? Cirurgia do aparelho digestivo, de uma forma geral, eu não gostava muito. Porque eu tive bastante no 5º e no 6º ano, né? A gente entra muito de É uma escola muito forte, Santa Casa, de barriga. Santa Casa é uma escola muito forte de barriga e eu via que era um pouco frustrante, né? Tem aquelas casos graves, né? Casos graves, muita complicação, você vê que o paciente não consegue sair daquela, ou simplesmente um apêndice, que é uma cirurgia meio banalizada pelo pessoal da barriga. Então, você ficava naquela dicotomia, né? Ou você é um cirurgião geral ou é só as buchas. Exatamente. Então, eu falava, não, acho que não é essa vida que eu quero. Então, aí, isso me fez pensar, bom, eu preciso ir para uma escola que tem essas 3 áreas que eu quero. Vascular, pediátrica ou plástica. Essa foi a decisão de sair da Santa. Porque foi algo pensado mesmo. Foi algo pensado. Porque eu passei nas duas. Entendi. E quando você tá no 6º ano, você tá, né, com sangue nos olhos da Santa. Você fala, eu quero viver aqui, não quero sair daqui pra nada. Quero ficar aqui pra sempre. E aí, essa foi uma decisão difícil. Por um pouco, eu não fiquei na Santa, mas foi pensando no R+. Seu pai se formou onde? Só por curiosidade. Ele fez... meu pai é mais velho, então as coisas eram um pouco diferentes naquela época. Você tinha basicamente o Pitangui no Rio de Janeiro, ensinando cirurgia plástica, e o Milan em São Paulo. Entendi. E o Milan fazia um serviço no Santa Catarina,
que nem era residência. Meu pai participou da fundação da residência do ABC. Ah, que Entendeu? legal, pô, Nossa. mas é forte a do ABC. Eu tenho uns amigos que estão. Agora, colegas que, se a vida de cair no mundão, trabalhar o hospital particular, os moleques também trabalhando pra juntar um pé de meia, estudando pra passar na residência. Tem uma galera que foi conhecida assim pro ABC e os caras estão curtindo. Eu sabia que era forte assim, tanto a escola cirúrgica lá. Não, a história é bem legal lá por isso, porque o Milan era o Pitangui de São Paulo. Cresceu lá pelo ABC. Exatamente. Aí, arborizando um pouquinho, né, que o Pitangui ele era muito bom de mostrar tudo que ele faz, então ele ficou muito conhecido. E o Milan era mais low profile. Tanto que naquela época, e é até legal comentar isso aqui, o Milan era totalmente contra qualquer tipo de marketing. Qualquer tipo de divulgação. Só boca a boca. Só boca a boca, só consultório. Então era proibido quem trabalhava com ele sair em revista, dar entrevista, qualquer coisa assim. Nossa. Ele cortava mesmo. Já não era uma época que a gente tava falando de Instagram, né? Era tipo revista e tal, né? Legal. Não, isso é nos anos, 70, 80, Curioso, né? Alguma coisa assim. Então eram outros tempos, né? Então aí eu tomei essa decisão. Entendi. Então, Já pensando em ter contato com possíveis subespecialidades que você já estava namorando. Exatamente. E aí, o que eu acho legal, que eu gosto de dividir, né? Primeiro, tá aberta a possibilidade. Essa vivência do internato mudou minha perspectiva porque eu tive informações que eu não tinha até então. Né? Porque o internato, no hospital escola, você tem aquele negócio mega raro. Você tem aquela cirurgia fantástica e tal. Mas qual que é a vivência do cirurgião do aparelho digestivo no hospital particular? Como que é o consultório dele? O que aparece? Qual que é... Tanto que depois, né, assim, quando eu estava na cirurgia geral e tal, você fala assim, bom, qual que é a cirurgia de rotina? Ele não vai fazer um transplante de fígado todo dia. Ele vai operar apêndice todo dia, vai operar vesículo todo dia. Então, isso foi bem legal. E aí, essa vivência me deu a oportunidade de pensar o que eu quero. Que esse é o grande ponto. Algumas vezes, e parece uma coisa meio óbvia, mas algumas vezes a gente vai indo só no embalo. Você vai indo no que, putz, é isso. Se eu tivesse indo no embalo, eu seria um pneumologista hoje em dia. Eu tinha feito a liga, teria seguido daquela forma, fechado todas as minhas portas e estaria na pneumologia e não sei se ia ser feliz ou não, mas seria outro caminho. Entendeu? Pode ser que sim, né? E não tem como você saber se você gosta de uma coisa se você não experimentou essa coisa. Exatamente. Essa é a verdade, né? E você se expor a isso. E muitas vezes, o estágio do internato não é suficiente. Inclusive, tipo, você viveu, por exemplo, o Pedro viveu o internato com a pandemia. Então isso já mudou a experiência dele. Eu tive o pós-pandemia e tem pessoas com faculdades diferentes que vão, às vezes, para um hospital que não tem preceptor. Então isso começa a afetar qual é a sua vivência real nessa área. Ou, por exemplo, num hospital particular. Como que é a vida de um cirurgião atendendo nos pacientes dele, operando no hospital e no consultório dele? É uma rotina completamente diferente do que ele conheceu no internato. Tanto que, assim, no consultório eu já recebi uns 4, 5 alunos com baita prazer. Eu acho muito legal isso. Falou, vem cá, vamos viver o consultório. Vai divulgando aí que daqui a pouco vai bombar de mensagem no teu Instagram lá, ou te conhecer como é que é. Não, mas é um prazer isso, porque eu acho legal. Eu acho que as pessoas... Quando você tá naquela época da faculdade, né, é legal você buscar algum profissional com o que você quer fazer e ver qual que é a rotina dele. Ver se o cara é feliz ou não, ver qual que é a dor dele, ver, sabe? Que aí você volta para aquele tripé, entendeu? É assim que você valida o seu tripé. Então, você pensa, tá, o que eu gosto? Talvez isso ganhe o suficiente que eu penso e a qualidade de vida que eu quero. Tá bom, mas eu preciso validar. Aí você vai validar com uma experiência presencial, uma experiência... O validar guia é o radar. Que a gente tem uma ferramenta que a gente usa para ajudar os alunos na escolha da especialidade médica, que é falar do radar. Que o radar é exatamente você estar atento a como as interações do dia a dia vão influenciar a sua escolha e muito possivelmente porque está sempre influenciando a tua visão de um desses 3 pilares do teu tripé aí. Então, o aluno, quando está em dúvida entre um deles, ao experimentar, tá com o radar ligado e tipo, não, isso aqui tá mexendo aqui, e às vezes isso nem é tão consciente assim, né? A gente pescando. ele tá experimentando, falando, isso aqui tá falando que isso aqui de fato é verdade, ou isso aqui que eu imaginava que era verdade pro cirurgião do aparelho digestivo, nem tanto, né? E sabe uma coisa que eu achei bem legal? Da tua iniciativa, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente busca fomentar aqui na Tijolos e eu acho que, felizmente, mesmo os médicos mais experientes estão buscando ter essa visão frente à galera mais jovem de entender que a gente, né? Eu e o Gui, a gente se inclui nessa, mas os alunos mais ainda estão carentes dessas informações e ter pessoas que estão dispostas a, numa boa, falar, cara, chega aqui que eu vou te ensinar e tal. Super ajuda. Então, eu estou fazendo agora uma pós-graduação de educação médica lá na HC.
E aí esse final de semana teve encontro e tal, e foi super divertido. E aí você fica lá com tipo diretor de faculdade, coordenador de curso, a galera do Brasil inteiro. E aí eu tive a oportunidade de, enfim, pegar o microfone e conversar um pouquinho junto com os médicos mais jovens que estavam lá. E eles dividiram por gerações, né? Então tem os baby boomers, que são os caras, tipo... Pós Segunda Guerra. Desculpa se eu estiver pontuando exatamente errado, mas são os por volta dos 60, 65 anos. Aí depois vem a X, a Y e a Z, né? E aí no caso lá eles dividiram por gerações pra gente ter uma dinâmica. E eu sou 97 e eu sou Z. E aí eu tinha, tipo, 5 pessoas da geração Z, né? E aí, enfim, foi divertido porque a gente foi compartilhando experiência e a gente trouxe isso, né? Pô, o aluno jovem hoje olha pra cima e tem quantas especialidades para escolher, tem quantas sub-áreas da medicina, como é que um cara, e a gente vai chegar lá, né? Se especializa em cirurgia da orelha em crianças. Pô, não é um negócio que você acha que é tão comum assim quando você tá lá no 6º ano, né? E foi alguma coisa que veio acontecer com você, então parabéns, que legal que você dá essa oportunidade pros alunos. Agora se prepara que vai chover gente que no consultório. Bombar, né? Não, mas isso é muito legal. Inclusive eu conheço o cirurgião plástico que ele tem um grupo, tem até um Instagram dele de meio que o rodízio dos alunos que seguem ele criou uma forma estruturada, meio que assim, um mini internato, né? Nossa, depois compartilha com a gente, quero saber como é que ele faz isso. Isso é bem legal. E a ideia é a mesma do São Luís, né? Tipo, ele deu uma oportunidade, eu não sei se tem hoje em dia, mas era essa ideia. Então, assim, o recado é, tipo, tá aberto para possibilidades, porque essas possibilidades podem te dar uma vivência de validação do que você pensa. Essa que foi a história. Bom, mas aí eu fui... Entrou na residência. Entrei no HC. Sofrência. R1, né? R1 é aquele negócio gostoso, você... Ainda mais assim... R1 não é uma vitória, é um compromisso. Exatamente. Não sei até que ponto eu posso estender aqui, mas assim, em alguns hospitais de escola você faz muito papel na R1 e opera pouco. Né? E assim, o HC, tanto que eles falam que assim, é bem clínica cirúrgica, né? Então, esse é um nome bonito para isso. Para administrativo, quase. Exatamente. Secretariado. Residência em residência. Então você é o residente do TASI lá, você é o residente que faz a funça toda. Mas foi legal, porque assim, o segundo estágio que eu passei foi a vascular, que era um dos 3. Então você já foi com o radar ligado. E foi logo, né? Isso foi legal. Porque você tava ali em dúvida, já foi... Já foi logo, já excluí de cara. Foi bem assim, entendeu? Mas por quê? Assim, pra começar que a vascular é o pior estágio que tem lá. Mas... puxado, você disse. De puxado, mas não foi por isso. Porque a vida do vascular depois não é, né? O estágio da residência não reflete a vida do vascular depois. Mas foi a vivência. Né? Então a vivência, na hora que eu entrei lá, eu falei, bom, beleza, a cirurgia que mais tem lá, infelizmente, era amputação, porque você tem um colapso do sistema, né, do SUS, os pacientes acabam chegando tarde e tal, e não conseguem, né, revascularizar. Você tem as cirurgias de revascularização, que são uma exceção, e você tem as aorta, que era o negócio de ouro, né? A parte arterial era de ouro dos vasculares, mas se você conversava com todo mundo, com os residentes, eles não estavam querendo fazer aquela lá, eles estavam querendo fazer endovascular, que é o que gira na rotina e tal, porque a aorta, como é um negócio raro e muito difícil, ele está na mão dos chefes, ele está na mão de pouca gente. Então, ou você fica muito, né, assim, na saia do chefe até você chegar lá, ou você quer tocar tua carreira sozinho, vai para uma coisa de intervenção e tal. E foi muito conversando com os residentes, né? Então, que é a vivência que todo mundo tem na hora que você está na residência, né? Você vai conversando, vai tentando entender e tal. Eu falei, putz, não é isso que eu quero. Porque o que acabava acontecendo naquela época, não sei como está hoje em dia, mas assim, ou varizes, ou ultrassom, ou intervenção. Aí eu falei, não quero nenhuma dessas 3 coisas. Então, um dos encantos saíram. E... Aí, beleza, eu segui, né? Depois teve a parte da pediátrica, que na hora que eu cheguei na cirurgia pediátrica, né, meu olho encantou. Putz, era o universo que eu gosto, sabe? Aquela... muita gente, né, vai olhar, vai ver aqui e vai achar que eu tô romantizando, né? Porque aquele negócio de internação de pediátrica é triste, as crianças morrem, as crianças sofrem e tal. Mas é gostoso, você passar visita, brinca um pouquinho na visita, é uma coisa que eu gosto particularmente. A parte até do consultório, a parte não cirúrgica, você diz. Contato com o paciente pediátrico. Exatamente, contato com o paciente pediátrico. Mas a cirurgia pediátrica é a barriga da criança. Então a gente voltou àquele problema anterior. Era o apêndice. Aí que eu saquei, falei, caraca, cirurgia pediátrica é a barriga da criança. Então eu cheguei, né, naquela mesma situação. É claro que existem outras coisas, a cirurgia pediátrica, ela é cabeça e pescoço da criança, ela é pneu da criança, mas volta aquela história, né, a rotina e tal, você começa a entender.
Então aí caiu um pouquinho, né, do romantismo. Aí eu falei, bom, beleza, acho que eu fiquei com a plástica, que era o que eu tinha influência em casa, não tinha passado na plástica. Era um dos últimos estágios. Do R2, Mas você já assim. conhecia também por conta do seu pai, imagino. Você já tinha ido operar com ele? Já. Inclusive eu ia naquela época já. Eu comecei a ir já. É que é claro que você não tem muito tempo, mas pegava umas férias, encaixava. Eu ia lá no... Ia no centro cirúrgico acompanhar. ia lá no centro cirúrgico, via cirurgia. Então eu sacava... Né, tem até uma foto bem legal que a instrumentadora dele ficava toda animada e me dava tipo um farabefe, assim, que uma coisa que não usa muito, assim, sabe? Eu tirei a foto do farabefe pra cima. Aquela foto tosca que hoje em dia se faz o menor sentido. Segurando aí. Obrigado. E aí já ia, mas interessante que a plástica foi um dos últimos estágios do R2. E eu passei na plástica depois de fazer o X. Caraca. Só que aí você fala, bom, beleza, como é que você teve certeza? A certeza foi, claro que na vivência, né? Mas teve um fato que eu achei que foi bem marcante. Quando eu estava passando estágio de barriga, e aí eu peguei um paciente em conjunto com a plástica. E aí eu vi que eu estava pirando na reconstrução que eles fizeram da esofageectomia. Então eu tinha que cuidar daquele paciente e tal, só que aí tinha a evolução da plástica. Eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, que legal, calma aí, eles pegaram um pedaço de pele e transformaram no esôfago, coisa louca, deixa eu entender como é que é isso e tal. E aí que eu falei, putz, eu acho que eu tô entendendo o que eu quero. Nossa, isso é sensacional. E é uma história que se repete de outros convidados que a gente já entrevistou, que eles contam assim, eu me peguei pirando na parada, eu me peguei de olho brilhando, vendo aquele assunto, e eu me toquei que eu tava totalmente interessado naquilo. Só que você só tem esse tipo insight que todo mundo tem quando você tem vivência. Que aí eu volto nessa mesma história. E por que é legal comentar isso? A gente escuta muita gente falar, geração mais nova, não sei o quê, as realidades, né, mudaram e tal. Mas uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ter é aquele negócio de ficar no hospital até tarde, de buscar cirurgia. Então, aí eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Eu conto um pouquinho de quando eu fiquei insistente lá. No HC. Insistente? Insistente. O HC fala insistente. Quando você se forma e fica lá um tempo. Mas aí depois eu conto, senão eu vou arborizar agora. Bom, aí eu vi que eu tava pirando naquela reconstrução de esôfago e falar, cara, que negócio legal. E aí fez sentido. Aí eu comecei, é claro, estudar mais na plástica, né? Até pra prova de residência. E fui falando, pô, tem muita área legal aqui. E beleza, e entrei. E eu não tive dúvida. Eu entrei e fiquei feliz logo de cara. Falei, não, putz, isso daqui é animal, cara. Reconstrução. Mas eu já tinha uma raiz muito forte de reconstrução. Vivia com meu pai estética, né? No R3 eu consegui já entrar um pouco mais frequente com ele. Então eu via cirurgia estética, achava interessante, mas a reconstrução era o que me pegava. E na hora que eu entrei na plástica, eu falei, cara, eu quero virar assistente desse lugar. Quero viver essa loucura que é aqui o HC, de você ter umas reconstruções muito loucas, retalho microcirúrgico, que é o namoro. Toda especialidade tem um namoro, né? Não sei se vocês têm na de vocês, né? Mas a cirúrgica sempre tem. Sempre tem aquela técnica que todo mundo quer fazer. E quando o R3 entra, é o retalho microcirúrgico. Cara, vou tirar uma pele da coxa e transformar ela em esôfago. Vou transformar ela em, sei lá, calota craniana. Você fala, meu, um negócio muito louco. Depois você vai entendendo como é que era. Aí você vê que não é bem assim. Mas é legal, todo mundo tem essa área. E aí na plástica eu fui caminhando. Tem plástica pediátrica. E aí na hora que eu passei na plástica pediátrica, eu falei, opa, calma aí. Agora acho que as coisas começaram a encaixar um pouco mais. Cara, mas sabe que até você falar, óbvio que hoje, olhando para isso e tal, realmente parece que, né, entendendo como a medicina pode se subespecializar, que exista subespecialização da plástica para todas as grandes áreas e tal, né, que nem a estética, o cara faz mais mama, o cara faz mais glúteo, que deve ser possível você se tornar a referência nisso tudo. Mas não imaginava que tinha, por exemplo, um fellow, realmente uma sub em pediátrica plástica, assim. E assim, tem muito. Fora do Brasil é muito forte. Caramba. Aqui no Brasil é um pouco mais complexo, porque a pediátrica, ela tá meio debaixo do guarda-chuva da crânio maxilofacial. Então, para resumir bem rápido, assim, quem trata os ossos da face é o crânio maxilofacial, cirurgião plástico, otorrino, até cabeça e pescoço, ou bucomaxilofacial, que é dentista com especialização nisso. Tem algumas áreas que um faz, o outro não faz, sabe? Então, tipo, parte mais dentária acaba caindo mais pro buco, parte mais de partes moles acaba indo mais pro crânio, tá? E a grande intersecção é, por exemplo, ortognática, sabe? Que os dois fazem.
resumindo, e fratura de face, resumindo, que inclusive no HC é dividido até. O plástico faz fratura de face? O sobreaviso da fratura de face é metade da semana plástica, metade da semana a buco. Caraca. Sabe? Então, essa é a parte. E aí a pediátrica, no HC separou, por várias histórias longas aí, mas no HC separou entre a parte de osso e partes moles. E partes moles ficou com a pediátrica. E aí, essa parte de partes moles da crânio também pegou um monte de outras coisas da pediátrica. Por exemplo, nevo congênito, a criança que nasce com aqueles nevos gigantes. Pegou neurofibromatose, ou lipomas, sabe? Tipo, todas as coisas que acontecem na criança. Que a criança se acaba meio... A parte cirúrgica, você divide no que o pediátrico faz, que são meio que a parte interna, né? Tá. A grosso modo, tá? Sim. De uma forma bem... a parte do sistema de otorrino vai com o otorrino, certo? E o plástico meio que cobre todo o resto. Assim, de uma forma bem grosseira, tá? Cabeça e pescoço entra um pouco na história, né? Mas acaba sendo basicamente... Loucura, né? Nossa, você tá explicando... Não, é um mundo totalmente à parte. É difícil, Então, por exemplo, você sabe, tem até um negócio, só um paralelo aqui, quando a criança tem um câncer de partes moles, é um grande problema quem pega. Porque se ele é abdominal, beleza, tá com o cirurgião pediátrico. Mas, por exemplo, o rabdomiosarcoma, sabe? É do cirurgião pediátrico, o cirurgião oncológico pega, mas aí joga pra plástica também, sabe? Fica uma confusão, inclusive até no hospital escola, tinha muito problema com isso, de um querendo jogar pro outro e tal, e não sabia muito bem o que é. Então é interessante, talvez no futuro vai ter uma área de cirurgia oncológica pediátrica. Né? Entendi. Que tem uma parte da ortopedia. Exato. Sim, Isso que eu ia exato, falar, o ortopedista entra nessa. Exatamente, tem uma parte da ortopedia, mas tem umas áreas que a ortopedia não pega. Se não pegar no osso. Se não pegar no é tipo isso. Se pegar só na pele, velho. Tem problema de osso? Não, então não é meu, é tipo isso. E aí eu passei no R4 na pediátrica e já deu um estalo. Falou, pô, legal, gostei disso aqui, né? Tava aberto pro resto ainda, né? Mas gostei disso aqui, e aí tanto que eu comecei a fazer trabalho científico no R4, na pediátrica. Já comecei a desenvolver, já comecei a me aproximar do chefe do grupo. E fui indo, e aí chega no final da R5, que é a hora que que isso é interessante nosso, né? Você tem o vestibular para entrar em medicina, depois você tem o vestibular para entrar na residência médica, depois você tem o vestibular para entrar no fellow, que é um pouco mais de teve a sub, né? Da plástica e depois o fellow. Pulei uma. Então são 4 e o fellow é aquele que é por indicação e tal, que na verdade todos aqueles residentes, eles se separam, isso em alguns lugares, né? Quem quer o quê aí, né? Mas está virando, na verdade, bem comum na plástica, né? Você se forma como cirurgião plástico geral, mas a demanda da sociedade, principalmente de São Paulo, requer uma sub. Então ele vai fazer um fellow de mama, um fellow de rino, de reconstrução de mama e por aí vai, tá? Então todo mundo está buscando fazer uma sub. E aí no HC eu ficava entre preceptoria, que é você meio que fazer de tudo, e aí você vai focar bastante naquele retalho micro, que era um namoro que tinha, ou a pediátrica. Só que aí foi o primeiro momento que eu comecei a olhar a carreira mais. Eu falei assim, bom, calma lá, o que eu quero fazer depois? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tava com 30, foi 2020. Que foi o meu ano de fellow foi o ano da pandemia. E aí eu já tava pensando na carreira depois. Falando, não, calma aí, depois eu quero tocar alguma coisa, eu quero viver disso aqui. Né? E aí você vai estudar, por exemplo, você vai viver de retalho microcirúrgico, reconstrução de ferida tá na mão de poucos. É muito mais indicação, tem muita gente que já tem retaguarda do hospital. Então não é assim, simplesmente... Abre o consultório e vai vir. Tanto que teve um grupo lá do HC que fez um centro de feridas. Eles pegaram uma casa, montaram toda a operação, contrataram enfermeira e tal, faliu. Porque eles não tinham a demanda. Caraca. Eles acharam que tinha uma demanda suprimida, mas não tinha. Então acabou não rolando, sabe? E os caras não eram qualquer um, né? Não. Eram tipo os especialistas do HC nisso e ainda que não tinha demanda mesmo, né? Não, e tinha cara que era 6 anos de formado já, então não era recém-formado. Assim. Então, e aí eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu entrei nesse fellow, me aproximei muito desse assistente, a gente começou a trabalhar junto, eu comecei a trabalhar com ele, né? Auxiliando ele sobre a visa do Einstein, fiquei no fellow, aí depois acabou o fellow, fiquei de insistente. Então, você ficou de insistente da sub da pediátrica. Da pediátrica. Que massa. Fiquei 3 anos lá de insistente.
que é muito legal, assim, insistente, você fala, pô, mas você vai trabalhar de graça. Importante, insistente, velho, acho mó massa. Eu acho que é muito legal, porque assim... Mas qual que era a carga horária, né? Era tipo assim, pô, sei lá, um dia, 2 períodos, um negocinho, era mais? Era mais ou menos, 18 a 20 horas semanais. Era. Então uns 4 períodos. É coisa. Cirurgião é mais exagerado nesse período. Porque era um dia cirúrgico, né? E um dia de ambulatório. E um dia de ambulatório. Isso já dá 18 horas. Aí de vez em quando aparecia alguma coisinha, uma cirurgia fora de hora, entendeu? Entendi. Então você tinha, fora a parte da insistência, você tinha tipo, uns 3 dias da semana para começar a, de fato... Putz, eu vou consultório e tal, algumas coisas mais boas, assim. Exatamente. E aí, como que eu estruturei isso, né? Aí, eu tive uma grande sorte, que eu tive 2 mentores, né? Um, que era o Dove, que era o assistente da pediátrica, que era que eu estava trabalhando e tal, e outro que era meu pai. E os 2 mentores, eles tinham visões diferentes de algumas coisas, mas os fundamentos eram os mesmos, né? Então, por isso que eu estava com os 2, né? Então, eu acreditava muito no que os 2... como eles lidavam e tal. Só que um me puxava um pouco mais para a parte do consultório, o outro um pouco mais para a parte acadêmica, e eu ia caminhando por aí. E aí, uma outra vantagem que eu tive é que quem proporcionava a minha renda eram eles. Então, eu tinha 2 empregos muito bons que me dava tempo livre para me dedicar para a minha parte. Uhum. E tudo que eu ganhava do meu trabalho, eu reinvestia no meu negócio. Eu pensava assim. Então, assim, meu pai sempre falou, olha, você se formou, pegou seu diploma, na verdade pegou o da MB, que algumas vezes vem antes, já abre seu consultório. Não vai ter ninguém, você tem que ter um período lá, que você vai ficar lá no seu consultório, pensando, né, no que fazer, estudando e tal. E eu dava plantão na época também. E eu pensava assim, o meu plantão tem que ser dedicado, meu tempo livre, obviamente, né? Tem que atender no meu plantão. Mas ter um tempo livre, ele tem que ser dedicado a não estar de plantão. Era isso, não tinha esse negócio de ficar jogando joguinho, ver filme, não, cara. Eram 12 horas de trabalho constantes, que ou eu estava atendendo, ou eu estava estudando, ou eu estava tentando entender como é que convênio funciona, como é que eu peço um pedido de reembolso, sabe? Tipo, tô trabalhando, né? Exatamente. Me vestir de trabalho, tô na skin trabalho. Exatamente. Não tô de moletom, não tô de pijama. Não tô de cueca no sofá. Exatamente. Né? Então, foi mais ou menos essa ideia. Eu dava plantão de domingo, que era mais tranquilo, então... eu tinha essa filosofia e aí durante a semana eu tinha uns períodos já disponível para o consultório, que não fazia nada, obviamente. Ficava literalmente lá parado. Ficava lá, mas tá tudo bem. Reformei uma sala, fiz minha sala bonitinha. Mas já tinha Instagram? Tal. Então, eu comecei o Instagram no final de 19. Porque minha primeira paciente foi bem no finalzinho da residência, que um amigo meu da Santa que indicou. E ela quase cancelou. Ela só não cancelou. Ela quase cancelou porque ela não me achou no Instagram. Ela falou, esse cara não existe. Falou, vai lá operar com o cara que não tem Instagram, ele não existe. Ele não existe. Mas ela acabou indo na consulta e ela me falou depois de operar. E deu tudo certo, foi minha primeira paciente, meu pai, né, conduziu tudo, né? Deu uma força ali. Deu uma força total, tava suando frio, né? Porque uma coisa é fazer na residência, com alguém pegando a sua mão e tal. E aí é outra coisa bizarra, né? Realmente de quem sai... Isso acontece muito, isso que eu acho importante, inclusive, e a gente já bateu nessa tecla algumas vezes também. Quando você está na residência e dá plantão num hospital particular e tal, ele vai muito além do ganhar dinheiro. Sim. Vai começar a experimentar o que é estar nesse outro lado, que é de fato você bater o martelo de uma escolha que a responsabilidade é tua e você não tem o R+, tipo, mano, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Você não tem respaldo nenhum, conduta orientada por você, velho. ninguém. Eu lembro até hoje que uma vez eu tava dando plantão num lugar e aí, enfim, me chamaram para ver uma paciente lá no andar, sei lá o quê. E aí eu falei, mano, isso aqui é um AVC. Aí, mas, pô, será que eu abro ou não abro o protocolo AVC aqui? Aquela primeira coisa, tipo assim, primeiro plantão, tal. Você fez as aulinhas pra entrar no... Sabe aquelas aulinhas que quando você vai entrar no hospital particular, que você tem que fazer as aulinhas e tal? O clínico tem demais isso, né? Aí eu fiz várias e tal. Mas eu falei, isso aqui é o protocolo. Aí, cara, o que eu faço, velho? Será que eu abro, mano? Será que eu não abro? Será que eu chamo o neuro? Será que eu levo pra toma? Sabe aquela insegurança, aquele friozinho na barriga? E aí depois, obviamente, que você faz o primeiro, você faz o segundo, você faz o terceiro, você vai ficando mais acostumado. E acho que o cara que faz cirurgia, eu vejo isso muito no cirurgião, que nem quando eu internar o primeiro paciente lá no PS, o cirurgião, mete o código TUS. Código TUS, mano.
que é o clínico. O que é o código TUS? Como é que você põe o código TUS no sistema para a internação cair como uma internação cirúrgica, então uma internação clínica? Não é um negócio tão óbvio, e você vai aprendendo, né? Exatamente. E essa carga no cirurgião ela é bem grande, né? Porque quando você está no hospital escola, você chega nessa dificuldade, você liga, ô pai, me ajuda aqui, né? O R+. Você liga lá para o R+, ele resolve. Se alguma coisa der errado, a instituição, de uma certa forma, ela te protege. Sim. Então, Você tem respaldo? Você tem respaldo da instituição. Você tem respaldo e, além disso, você tem a possibilidade de uma reoperação de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, você fez uma abdominoplastia lá, que é uma cirurgia que é coberta né, pelo SUS, como deformidade pós-bariátrica, e você ficou com uma cicatriz ruim, o paciente infectou, teve um hematoma, aconteceu alguma coisa. Você coloca ela na fila de novo. Ela vai ser operada no horário que o anestesista já está lá, que a instituição está pagando o plantão, o assistente está sendo pago, então tá tudo bem, assim. Né? Claro que não é uma coisa que o paciente quer, não é o que você quer, mas pelo menos você tem uma forma fácil de resolver. Agora, na hora que você está no consultório e você leva o paciente para o centro cirúrgico, alguma coisa acontece, você fala, bom, a gente precisa reoperar. Tá, você tem até o convênio, você pode né, buscar alguma coisa, mas o convênio não reembolsa todos os profissionais. Então ela vai ter que pagar de novo o anestesista, a instrumentadora. Então, e aí você começa a entrar um monte de conflito na relação médico-paciente que você não quer. Então essa é uma tensão já, é uma coisa que eu pensava muito no começo. Eu falo, bom, eu tenho que entrar para dar certo. A sorte é que no começo eu tinha o pai, né? Então, pai, me ajuda aqui. Então, aí eu consegui andar dessa forma, né? Então, basicamente foi isso que eu conduzi no começo. Legal. Eu ficava como insistente. Lá eu desenvolvia a plástica pediátrica, cuidava dos residentes, que é uma coisa que eu sempre gostei bastante do meio acadêmico. E aí fora eu tinha 2 empregos que me sustentavam, 3 na verdade, porque eu dava plantão, então auxiliava e estava na equipe do DOV, estava com meu pai, estava dando plantão. E no que sobrava de tempo eu desenvolvi o consultório. Basicamente foi essa como eu caminhei. Abri bastante frente, comecei a fazer perícia judicial também. Então, Ronaldinho Gaúcho. Totalmente. Do nada. Aí você não esperava. Um amigo meu juiz, da época do colégio, falou, cara, tem um negócio aqui legal para médico fazer. Não dá muito. Mas é uma coisa diferente, é uma outra forma de remuneração, que aí volta aquela que você legal falou, conhecer né? também. É bom, né? Você ser perito judicial e tal. Então eu tinha meio que 4 fontes de renda na época, né? E nenhuma delas era minha. Era meu plantão, mas nenhuma delas eu que tava... E aí eu tava investindo na minha. Então, que é um processo de formiguinha. Aí que é o ponto do Instagram. Foi que aí que eu abri em 2020 o Instagram, e aí eu bancava o Instagram com o meu próprio dinheiro. No começo, é claro, com o meu esforço. Né? Aí seu tempo vai começando a diminuir. Minha filha nasceu, diminuiu mais ainda. Nossa. E aí eu comecei a buscar gente para tocar o Instagram, para começar a manter. Aí no começo até tinha um grupo tinha um negócio bem legal que chamava Padrinho Med. Vocês já ouviram falar? Não. Era uma ideia de uma cirurgiã plástica que ela juntava alunos com profissionais, com especialistas. Então pulava a residência. E aí os alunos vivenciavam a vida do especialista, em contrapartida os alunos produziam conteúdo para o especialista. Então era legal para todo mundo. Era uma dava outra. Era uma cirurgião plástica que ela era influencer como quem ajudava em residência médica e tal. E ela entrou na cirurgia plástica já com esse negócio rodando. E ela fazia isso para todas as áreas. Ela coordenava tudo no Instagram dela, ela fazia meio que essas junções. Essas pontes. Então era uma troca para os dois, era bem legal. E aí teve uma época que eram os afiliados que faziam, né? Entendi. Você teve essa fase? Eu tive essa fase. Legal. Mas era muito trabalho, porque ele era aluno, então você tinha que coordenar bastante coisa, então ainda era muito trabalho de fazer. Aí depois eu caminhei para social media e a parte mais formal, assim, né? E como que você foi caminhando para a orelha, especificamente? Mano, essa é a pergunta de milhões. Acho que a gente tá chegando lá. Eu tava esperando por essa pergunta. Sabe o que eu acho muito da hora? Porque eu acho que entra naquilo que a gente estava conversando um pouco hoje, e eu acho que é uma dificuldade, principalmente de quem vive aqui em São Paulo e tal, e não é só pelo dinheiro, mas é de você encontrar um nicho, né, e se tornar referência nesse nicho. Porque eu imagino que a cirurgia de orelha, e me desculpa se eu estiver sendo talvez genérico demais, né, não pretendo ser desrespeitoso, mas é da criança talvez que tem a orelha que é um pouquinho mais alargada, assim, e aí tá insatisfeita com isso, tal. Acho que acredito muitas vezes do ponto de vista estético, não sei se do ponto de vista funcional tem tanta questão, e aí precisa dar aquela colocada assim um pouco mais para trás, né? Simples assim. Velho, eu sou clínico, tô tentando descrever da forma como eu vejo. Mas ainda assim,
deve ter um mercado gigante aqui em São Paulo e não é o tipo de coisa que você, né, a gente... por também estar nas redes sociais e tal, não é o tipo de coisa que, sabe, quando do nada você pensa assim, pô, médico do esporte, vem Paulo Musi na tua cabeça, sabe? Quando falta aquela referência na área e aí de repente uma pessoa começa a surgir nisso. Quando o Gui me contou, quando eu fui ver o teu Insta e tal, e só também já de cara ali no Instagram, da orelha e tal, é muito legal e eu acho que tem total a ver com você encontrar uma coisa que te traz propósito, tem os 3 pilares e ainda assim entrega valor pro paciente lá na ponta, né? E aí acho que quando você consegue isso, pô, aí já era, né? Aí é sucesso, né? É pra cima. Então, fez sentido. É que a história é meio longa. Ainda bem que vocês fazem cortes, né? Mas a história é meio longa. Mas vai fazer sentido uma hora. E agora? O que aconteceu? Aí você começa a rodar o consultório. E aí eu achava que eu queria fazer... Mais uma vez eu estava errado. E eu não sabia. Eu achava que, bom, eu sou cirurgião plástico pediátrico. Eu vou tocar o meu consultório de cirurgia plástica pediátrica, né? Eu sabia qual que era a vivência, né? Eu já vivia com um cirurgião plástico pediátrico, mas eu não sabia que era tão difícil essa vivência, né? Porque não é uma demanda tão natural. E porque tem muita área que bota a mão, que nem eu falei, que é tudo confuso na criança, é tudo confuso mesmo. Então você começa, sei lá, uma criança tem uma lesão de pele, ela vai pro dermato, ela vai pingando. Tudo isso para dizer que eu não conseguia girar o consultório com pediatra. Do jeito que você queria. Então eu estava naquele momento que é o momento que todo cirurgião plástico entra quando se acaba de se formar. Ele é tudo. Então meu Instagram era assim, abdômen, lipo, nevo, hemangioma infantil, aí depois vinha a mama. Aí eu olhava aquilo lá e falava, cara... Dadaísmo total. Assim, tá um caos isso aqui. Eu não tô nichando, né? Não, e mesmo você, para se reconhecer, porque esse processo, né, de se autoconhecer e entender que você ele é meio sofrido também, né? E ao mesmo tempo que você tá sendo um pouquinho de tudo, tal, não é só do ponto de vista bem objetivo. Meu Instagram não passa uma imagem clara da pessoa que eu sou, mas mesmo esse processo de autoconhecimento que até então você não sabia que você era o cara da orelha, pô, você foi descobrir depois. Não, e assim, tem várias coisas que era muito confuso. Então o Instagram é a primeira delas, mas chega o fluxo de consultório. O retorno de paciente pediátrico é diferente de um retorno de paciente que fez uma lipo. O da lipo, ele precisa de tecnologia, precisa de drenagem. O pediátrico precisa de um kit de criança. Entendeu? Então, assim, meu consultório, ele era um pouco assim, sei lá, um Frankenstein, assim, era um puxadinho de cada coisa. Eu tinha um kit de criança na gaveta que eu puxava e vinha paciente da lipo, eu tinha que pensar na drenagem dela. Então, era ruim a vivência, assim, não era uma coisa tão fluida, né? Tipo, a agenda era muito caótica, então... Até do ponto de vista operacional. Exatamente, mesmo, operacional. Então, assim, eu não estava satisfeito, né? E aí começa a se entender mais, né? Aí eu comecei a entender que era a mesma coisa lá do esôfago. Eu gosto de reconstrução. Eu gosto de coisas, sabe, tipo, diferentes. Eu não tenho tanta raiz da estética, sabe? Algumas vezes eu operava um caso e, assim, a estética demanda um cuidado maior, assim, sabe? Sabe, uma visão diferente, um acolhimento diferente do que é a reconstrução, entendeu? Então aí eu coloquei na minha cabeça, bom, eu quero ir atrás de uma coisa reparadora, né? E aí um dos outros meus mentores, que era o Dove, ele vive bastante de reparadora. E ele fez uma palestra uma vez que eu vi que ele fazia 70% do consultório dele reparadora. Eu falei, pô, 70%? Que animal, eu quero chegar num negócio desse. E aí eu olhei, bom, eu não consegui fazer a plástica pediátrica, deixa eu estudar, deixa eu ver o que está acontecendo na plástica agora. E aí, como que eu estudei? Instagram. Eu comecei a buscar plásticos que eu conhecia, vi o que eles faziam, ia conversando com as pessoas também, o que esse opera mais? Então aí eu vi, por exemplo, o pessoal que fez fellow de órbito palpebral, depois fez o quê? Estética, tá. Quem fez contorno corporal, vive muito de contorno corporal, pós-bariátrico, quer uma reparação. O pessoal de feridas, que eu falei lá, daqueles que abriram, pô, não deu certo, sabe? Então eu fui vendo as áreas e validando, e eu falei, pô, cara, tá bom, nenhuma das áreas tão favorável. Aí eu comecei a olhar, bom, o que eu sei fazer? Qual que é o meu fellow? E aí que eu comecei a ver, bom, tem hemangioma, tem essa parte e tal. Eu falei, cara, a gente faz muita autoplastia na pediátrica. Muita autoplastia. A gente faz reconstrução de orelha. Mas isso é porque talvez no HC tinha muito essa cirurgia. Não, isso tem. A autoplastia para a orelha de abano, que nem se comentou, ela é um procedimento coberto pelo SUS. Legal. Então tem volume. Tem volume. Já fazia. Então o cirurgião plástico que ele sai fazendo bastante autoplastia,
né? E aí tem as mais difíceis que tem lá Mas no quais SUS, são as condições? Vamos aproveitar esse parênteses, porque eu tô muito curioso para saber quais são as condições da orelha que levam a um procedimento cirúrgico. As condições, tá. Tem os diagnósticos, assim. Vamos separar em adquirida e congênita, tá? Adquirida, sequela de trauma, os 3 primeiros, assim, trauma automobilístico é o primeiro, depois ferimentos cortantes, faca, vidro e tal, e terceiro mordedura, humana ou canina. Ah, tá. E aí isso aí você, por exemplo, fazia no adulto também. Não era uma particularidade da criança. Inclusive, no HC tem um grupo de orelha, que é um braço da pediátrica. Ah, legal. E aí lá tem adulto e criança. Entendi. Aí das adquiridas ainda entra a sequela de tumores e outras malformações, que aí também entra na pediátricas. Então, por exemplo, isso eu até atendi no consultório depois. Gente que tem MAV, malformação arteriovenosa, na orelha inteira, você tem que amputar a orelha e reconstruir e tal. Nossa. É. E aí as congênitas entram. Aí é uma classificação gigantesca, mas para resumir. Orelha de abano, né? Orelha de elfo. E chama assim mesmo? Não, assim? orelha proeminente. Tá. Orelha de elfo chama orelha de stall. Tá. Tudo epônimo. Orelha constrita, que é uma orelha mais dobrada, amassada. E aí você vai caminhando, tem algumas outras, mas para resumir, você vai para microtia, que é quando você nasce só com um pouquinho de orelha, e anotia quando você nasce sem orelha. Mas na maioria delas são alterações mais estéticas ou funcionais também. Então, aí é um ponto bem interessante da área de orelha. Primeiro, se você não tem uma orelha, seja porque ela é muito pequena ou não tem mesmo, ou algumas vezes você tem a parte de cima dobrada, é ruim para você apoiar a haste de óculos e usar máscara. Então a parte funcional assim tem já um vai. fator. A parte de audição, com o desenvolvimento, né, com a evolução do ser humano, você não usa captação sonora, que nem macaco usa, que nem cachorro usa, né? Então essa parte não entra muito. Do pavilhão, captar. Do pavilhão. Tá. E aí você entra num ponto que é o ponto mais de conflito entre o cirurgião e até o convênio e tal, que é assim, o quanto que o psicológico ele vira reparador. Né? Então, assim, isso tem vários trabalhos mostrando. E tem gente que é fissurado mesmo em orelha, tá? Então a pessoa tem uma orelha bonita, tal. Não é o tipo de coisa que é tão infrequente de se escutar. Eu acho que Então, mas não é nem orelha bonita, você tem uma orelha normal. Também tem essa, de não ser. Mas é isso que eu quis me referir, assim. Talvez de a pessoa não ficar incomodada pela orelha que tem, né? Exatamente. Então, eu atendi no consultório, esse me marcou, que ele era vigia noturno, porque ele conseguia trabalhar sem que ninguém olhasse a orelha dele. Ele mudou a vida dele. Nossa, ele coitado. dormia pelo estigma. Pelo estigma. Então, assim, você vê, e ele não... No fim é uma cirurgia reparadora. Socialmente. Exatamente. E tem um monte de trabalho que comprova isso. Então, assim, criança melhora rendimento escolar, adulto melhora rendimento do trabalho, tem a ocorrência do bullying, relação afetiva, sabe? Tem trabalho mostrando que diminui dose de medicação psiquiátrica, sabe? Nossa, Então, bem legal. tipo... É gestora, redução de custo, pô. Que massa, velho. Gostei. Era isso que eu queria aprender, pô. Obrigado por ter me explicado. Então pronto, acabou o podcast. Mas então aí, como é que foi? Então você tava fuçando o Insta e falou, pô, acho que isso aí tem. Então, eu olhei e falei demanda. assim, cara, tem muita deformidade de orelha. E aí eu comecei a estudar artigo, de 10 aí depende da estatística, mas em torno de 10% dos nascimentos vivos tem alguma questão da orelha. De 5 a 10% na maioria dos trabalhos. Então, pô, aí eu falei, calma. Volume Bastante. vai ter com certeza. Cara, tem 5 a 10% de todos os nascidos vivos. No HC tem um volume gigantesco de otoplastia. É coberto pelo SUS, então... É coberto pelo SUS, então deve ter uma cobertura de plano, que eu já estava estudando nos plantões como é que era a cobertura de plano, TUS e tal. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui. E aí eu juntei isso com outro momento, que foi que esse chefe veio para mim e falou assim, olha, tem uma coisa que eu não consegui desenvolver na minha carreira e precisa de alguém novo que quer dar o gás e desenvolver, que é reconstrução total de orelha, que é uma das cirurgias mais desafiadoras que existem na área da plástica, usando uma prótese de polietileno poroso. E aí ele me deu as informações para eu estudar e começar a desenvolver, e aí eu estava como insistente desenvolvendo essa técnica, já pensando no meu consultório, e aí eu dei um passo para trás e falei, calma, olha, eu sei fazer a otoplastia, mais comum, orelha de abano, sei fazer as deformidades, gosto muito de reconstrução, tô me desenvolvendo aqui na reconstrução total de orelha e ainda modelo a orelha de recém-nascido, que era outra coisa que eu aprendi. Falei, cara, faço quase tudo de orelha. Só falta fazer a parte funcional, que é do otorrino, que eu não vou fazer de qualquer jeito. E aí eu olhei o mercado, olhei as pessoas, né? E falei, ninguém tá olhando pra orelha. Falei, não é possível, das duas uma. Ou não vale a pena por algum motivo que eu não sei. Ou é um oceano azul e ninguém percebeu. Só que aí qual que era meu cenário? Eu tinha
4 empregos na época. Aí tem que abrir mão de um. Não, não. É cirurgião, eu só durmo menos e vou embora. Mas qual que era a grande questão? Eu tinha a minha fonte de renda garantida. Então eu podia arriscar. Dá uma arriscada, sim. Então, aí eu até na época, eu lembro, eu virei pro meu pai e falei, pai, eu vou focar em orelha. Ele falou, não, você tá viajando. A cirurgia que mais faz é lipo e prótese de mama. Você não tem... Eu falei, pai, eu não vou falar. Ou talvez eu imagino que o custo da orelha não seja tão alto que nem o cara que faz mama, tal. Você tem que ter um volume maior, algo do tipo. Então, precificação é um papo bem delicado na plástica, porque existem várias coisas, depende de quanto valor se agrega. Não, eu já vi isso, que um cara que fazia um lift, eu ouvi dizer outro dia aí numa história, o cara cobrou tipo um valor super alto, porque o paciente pagaria, o cara era famoso pra isso e tal, então também não... Então, essa questão de valor é bem difícil, entendeu? Mas... Dá pra você se posicionar de forma a ser rentável. Exatamente, você tem que se posicionar. Esse é o ponto. Beleza. Você virou pro seu pai e falou, pai, eu vou fazer orelha. Aí ele falou, não, você tá viajando. E aí eu comecei a fazer um Instagram focado nisso, né? E aí ele na época, meu pai ele sempre topou tudo que eu falava, tipo, ele é muito cabeça aberta, impressionante, ele tem 73 anos e assim, nem parece. Hoje mesmo ele falou, filho, se isso daí faz sentido pra você, toca o barco, eu tô junto, que eu queria mudar o negócio da empresa. Legal. E então ele falou, bom, vamos lá, sabe? Tipo, toca a sua vida, mas eu acho que você tá errado, beleza. E aí eu fui indo. E é claro que toda vez que você começa um negócio, que é aquilo que a gente tava falando, no começo você duvida muito se você tá certo. Então, quando eu comecei a focar mais em orelha, eu comecei a operar uma orelha a cada 2 meses, aí depois uma orelha por mês, foi indo devagar e falei, cara, será que eu tô certo ou não? E eu tava... Um ano o cara operou 12 orelhas, eu falei, velho, fiz nada. E aí eu tava vendo que o resto tava... 24, E o resto dos teus colegas tal, fazendo o óbvio e, putz, crescendo E até mais. vinha as outras coisas ainda, tá? Porque contorno corporal no Brasil é muito forte. Então, vai vir paciente de mama, de lipo, abdômen, e minha filha crescendo, eu falo, puta, será que eu tô errando, cara, ou não? Mas vamos lá, vamos acreditar no case aqui, no que eu estudei e tal. E aí, a perfeição vai melhorando, a prática vai levando à perfeição. Então, meus resultados começaram a melhorar. Aí começou a vir um pouco mais, aí eu comecei a produzir mais conteúdo. E aí você vai alimentando a engrenagem. E na hora que você vai vendo, você vai sentindo as dores dos pacientes. Então a sua linguagem com o paciente vai melhorando. E aí naturalmente o meu consultório, que era aquele mosaico maluco que tinha, ele começou a caminhar para a orelha. Porque eu comecei a entender quanto tempo eu precisava o paciente de orelha, qual que era a demanda dele, comecei a estruturar o pós-operatório e aí naturalmente as coisas foram migrando. Esse processo durou quanto tempo, mais ou menos? Olha, ele ele foi rápido, tá? Então assim... Tipo meses? Não, foi mais ou menos 1 ano para eu... E essa métrica é legal, porque foi mais ou menos 1 ano para eu estar vivendo de orelha. Que foi quando o meu consultório venceu aqueles outros 3 empregos. Lembra? Aí você foi se desapegando deles. E aí isso é muito difícil pro médico, né? Porque toda vez... E eu falo muito isso pro pessoal que trabalha comigo, algumas vezes quando a gente tem que mudar alguma coisa. Porque quando você vai mudar, é um passo que você não sabe se você tem chão. Né? Você vai abrir mão de uma coisa que é fixa, garantida, por uma coisa que talvez dê errado. Só que o que eu acho legal é você primeiro confiar no que você está fazendo, no que faz sentido, e depois você pensar assim, bom, se der errado eu consigo voltar atrás. Né? Então, tipo, não é o fim do mundo. É claro que não vai dar um passo que de repente vai arrebentar a tua renda familiar, né? Mas alguma coisa que faz sentido nessa área, entendeu? Então, eu consegui saindo. Então, eu saí do plantão, aí depois eu saí da equipe, né? Que eu tava no outro, saí do HC. E aí, fiquei no que eu tô hoje, que é eu e meu pai. Então, vivendo de orelha. Então, foi uma transição gradual. Você trouxe seu pai pra orelha também? Eu trouxe. Tô colocando ele para trabalhar. E aí foi caminhando. Então, aí hoje em dia, o meu consultório ele gira em torno de 5 procedimentos. As orelhas congênitas, as reconstruções de orelhas, principalmente quem já fez uma otoplastia, não tá legal e precisa refazer. Reconstrução total de orelha, que era aquela técnica que eu comecei lá no HC como insistente. Fui desenvolvendo, fui lá para Califórnia aprender com o cara que faz a técnica e tal, comecei a fazer no consultório e é uma coisa que a gente está virando que é fantástico. Isso é ser trouxe pro no Brasil. Tem outras pessoas que fazem, mas de uma forma recorrente só a gente está fazendo agora. Tá. Tem a modelagem de orelha de recém-nascido, que aí a gente vai contar daqui a pouco de uma empresa que a gente abriu disso. E tem as lobuloplastias, que é um procedimento de consultório. Então, aí o negócio começou a sair um pouco de uma coisa mais sonhadora tal para um business propriamente dito. E aí que a gente tem que estudar gestão,
que depois eu quero aprender com você. Mas é isso, entendeu? E aí você vai começando a estruturar e aí você tem que começar a fazer precificação do procedimento, ver qual procedimento começa a te rentabilizar mais, como dispor de tempo no consultório para isso, qual que são as dores do paciente, como que você pode estruturar a jornada da melhor forma possível e um monte de coisa que a gente tem que ir aprendendo, que não tem curso para isso. Tem alguns, agora estão desenvolvendo alguns cursos, né, de gestão e tal. Mas mesmo que você aprende no curso, você vai aprender, mas você só vai de fato implementar colocando em prática, né? Até porque cada consultório tem a sua diferente, cada especificidade. paciente é diferente. Mas em resumo foi isso, foi como aquele moleque que tava na liga de pneumo acabou focando em orelha, tipo, basicamente essa coisa. Bem legal a tua história, velho, parabéns. Mas legal ver que assim, né, e eu acho que isso é importante pro aluno também, que... E mesmo o movimento do consultório, né? Apesar de ser um público que talvez não seja exatamente o que a gente se comunica, porque nós não estamos falando aqui de como construir um consultório de sucesso, mas uma carreira, mas o consultório faz parte disso, entender que você foi construindo o consultório, né? Ele começou meio Frankenstein, aí você foi, sabe? Porque para ele chegar onde ele é hoje, ele teve que ser o Frankenstein. E tá ali no momento Frankenstein é ruim, é ruim. E vai ser, entendeu? Não tem como você sair daqui e tá no top achando que é possível pular essa etapa, né? Então, entender que o Frankenstein fez parte de você chegar em quem você é hoje e tal. Então, eu sempre acho isso muito legal e o Gui, a gente defende muito essa tecla também. Que cada carreira ela é especial por ser a sua, entendeu? Então, ninguém vai ter uma carreira igual à tua, porque ela é única, porque fez parte da tua trajetória, dos alunos é assim, a minha é assim, a do Gui é assim. E a sua história serve de inspiração para que outras pessoas tomem coragens que você tomou. Exato. E o que eu vejo muito presente na sua história, que eu acho muito legal e que com certeza é responsável por você ser jovem e com o sucesso que você tem hoje, é que você foi pensando ao longo da carreira. E a gente tem inúmeros convidados que não de forma, não um demérito, mas que não pensaram e a carreira foi acontecendo e eles sentam e falam assim, nossa, eu dei muita sorte de acontecer isso, isso, isso. E você trouxe um lado racional. Eu parei e olhei para o meu consultório, eu vi que não estava fazendo sentido. Eu parei e eu pensei em 3 subs, eu fui no hospital que ia me dar essa experiência. Então, como também você mirar, você não tinha certeza de onde você estava indo, mas você tinha um grande norte que era para lá e você deu um passo. Depois você repensa, depois você vê. Você não precisa ser uma camisa de força se amarrar, mas essa construção pensada desde o início possibilitou você estar com essa estrutura que você tem hoje, com esse consultório, com o sucesso que você tem hoje na carreira. Eu acho que aí eu tenho uma questão de sorte, né? A minha sorte foi ter o conforto para pensar. Perfeito. Porque um problema que a gente tem hoje é assim, você vai fazer 3, 4 anos de cursinho para entrar na faculdade. Aí você entra na faculdade. Aí depois agora tem cursinho para entrar na residência, cursinho para entrar na RI+. Então, o cirurgião plástico, eu fiz tudo direto. Eu fiz 1 ano de exército só. Então, eu virei cirurgião plástico com 29 anos. Mas se você for ver, o normal, você vai fazer isso com 36, 37. Você está pensando em filho, você está pensando já em tocar a vida, tal. Então, é muito fácil você cair no comodismo de você sair, né, e você já tá girando uma grana, que era o momento que eu tava lá nas orelhas, né, no começo, que eu tava dando murro em ponto de faca, de ter que ficar fazendo Instagram para ninguém ver, né, que a verdade é essa, quando você começa, você tá fazendo para ninguém ver, enquanto eu ganhava dinheiro com abdômen e mama, e eu já tinha uma filha e tava pensando na segunda, eu acho que minha mulher tava grávida nessa época da segunda, então você fala assim, cara, minha família tá crescendo, eu vou precisar dar uma estrutura. E eu tô brincando de fazer de orelha. E você fala assim, entendeu? Só que aí é um momento de coragem, mas eu também tinha um conforto. Porque eu trabalhava muito com meu pai e eu tinha a outra fonte de renda também com outro cirurgião. Então eu tinha uma renda garantida que eu podia arriscar. Certo. Sabe? Legal, entendi. Então, tipo... Não, tem o componente sorte também, mas não é só ele, né? Não, com certeza. Mas é só pra falar isso pro pessoal, que algumas vezes você vai ter que segurar um pouco o sangrar, segurar um pouco a incerteza, segurar um pouco, tipo, cara, será que eu tô fazendo isso certo? Mas você tem que confiar no case. E aí, como você confia no case? Tendo validado ele antes. Você viu a vivência, você viu como é que é, você, né... Experimentou, exatamente. E aí você vê uma coisa que faz sentido. E o pensar, eu acho que é fundamental hoje em dia. A quantidade de médico que está saindo, a quantidade de especialista. E o mundo da plástica, especialmente, ele está virando a mesma coisa. Você se forma cirurgião plástico geral, você tem que meter aquela mesma roupinha que todo mundo coloca, calça apertada, sapato sem meia, né? Camisa apertada. É isso. Aí você consultório bonito. Consultório bonito. Aí você vai fazer aquele curso de mamoplastia em L, de breast 24 horas, e aí você faz aquele mesmo Instagram, a mesma fórmula de sucesso de todo mundo. Na hora que você faz tudo isso, a pessoa que chega em você, ela não vê o seu valor em relação ao outro. Porque você está maquiando com tanta coisa que você não consegue ver quem é o Dr. Guilherme.
Você está vendo aquela mesma máquina de todo mundo. Então o que ele faz? Baliza no preço. Então você começa a relação médico-paciente com um balizamento de preço. Entendeu? Então eu saquei isso e falei, cara, eu não quero isso para mim. Eu não quero entrar nesse mundo, nessa guerra. Que aí quem estudou, e na época eu li e tal, do Oceano Azul e Oceano Vermelho. Que é aquela história, você tem os dois oceanos, o vermelho é onde você tem aquele peixe e todos os tubarões estão sangrando por aquele peixe. E o azul é uma coisa que ninguém está olhando. Pode ser bom ou pode ser ruim, sabe? Mas se for bom, você vai nadar sozinho. E aí, o legal disso é que eu consegui criar uma outra linguagem. Então, eu não entro muito nesse formato. Né? Então, eu gosto de usar camiseta. Eu adoro blazer e camiseta. Eu fico muito confortável, né? É confortável, É entendeu? confortável. Eu adoro... Eu atendo segunda-feira, meu dia de scrub no consultório. Eu vou de scrub. Acabou. Da hora. É o que eu gosto, entendeu? Mas por quê? Porque o paciente está lá não pelo que eu visto, mas pelo que eu consigo fornecer de valor para ele. E aí você entra em precificação. Qual que é o meu valor? Entender a demanda da dor da orelha. Por quê? Ninguém está olhando para isso, ninguém tem essa vivência, ninguém sabe o que está passando na cabeça dele. Mesmo o cara que quiser, ele vai demorar para chegar lá, né? É uma coisa que eu e o Gui, a gente sofreu um pouco quando a gente começou a falar de especialidade médica, porque hoje qualquer um pode vir e falar sobre especialidade médica. Mas você viveu X anos conversando com tantos especialistas para você de fato aprender o que é um processo de escolha da especialidade médica. A orelha é a mesma coisa. Um cara pode dar um gás brabo, já ter um Instagram famoso, começar a falar de orelha. Mas ele viveu a quantidade de experiência que você tem para falar de orelha com propriedade? Não, então por isso que você entrega valor, né? Exatamente, porque eu já errei muito, né? Eu já errei, mas eu me dediquei aos meus erros para reparar eles e tal, e você vai aprendendo. É assim que é a minha filosofia de construção. E aí hoje eu consigo ter uma linguagem que é justamente essa. Então o problema do mundo das orelhas é que as pessoas pensam que a orelha é colar. Acabou. Então o que eu recebi no consultório de paciente que tinha uma orelha amassada, uma orelha de elfo, outros diagnósticos, e ele passou em cirurgiões bons, e eles simplesmente chegaram a orelha para perto da cabeça, são inúmeros. E aí você não resolveu o problema do paciente, você só tentou esconder ele. E que essa é a grande visão. Então, na hora que o paciente chega lá e eu entendo o que ele está querendo dizer, faço análise e chego nesse ponto, ele fica satisfeito e agrega valor. Antes da cirurgia, você já está sanando a dor do paciente, né? Antes do procedimento em si. Você já ouviu o que ele tinha para falar. Isso é uma construção que começa no Instagram, no site. Como? Quando eu comecei a focar em orelha, eu não sabia das dores, eu não sabia da rotina. Então o meu Instagram, ele tinha uma visão diferente, assim, sabe? Ele não tinha tanto conteúdo. Então, e eu não tinha muita foto, né? Eu peguei o início da liberação do antes e depois. Esse é um ponto interessante que eu tive um timing de carreira também. Sim. O antes e depois ele foi proibido o antes e depois foi proibido na plástica por muito tempo e teve a liberação quando eu estava engrenando em orelha. Faz uns 2 anos isso. né? Exatamente. Então, eu consegui começar a postar os resultados. Só que no começo eu não tinha tantos resultados, né? Então o paciente chegava no consultório e aí a consulta era de 1h e pouco, 1h30, e eu me sentia muito sendo validado toda hora. E eles chegavam de uma forma tipo, você tem foto disso? Quero ver foto, sabe? Então a consulta era uma guerra, era uma briguinha ali, né, cordial, mantendo a relação médico-paciente. E aí, com o desenvolver do Instagram, o legal eu vejo no consultório, eu faço primeira consulta de 20 minutos, 30 minutos hoje em dia. Ele já viu. Ele já viu, ele já sabe como é que eu trabalho. E aí que eu acho legal, porque assim, o Instagram, muita gente vê como, é coisa de marqueteiro, sabe? É coisa, sei lá... Sim, o cara que só quer pensar em dinheiro. Eu acho diferente, eu acho que é uma construção e é uma vitrine do seu trabalho. Então, é legal levar para lá como você pensa, o tipo de anestesia que você faz, sabe? Quanto tempo o paciente tem que ficar em São Paulo se ele é de fora de São Paulo. Você já está respondendo a FAQ, né? Você respondendo as Frequently Asked Questions. Você vai olhando no Instagram, já tem tudo. Ele chega lá com metade das dúvidas sanadas, ele só quer ver se ele vai com a sua cara mesmo e se bate o santo para operar. Gui, os pacientes vão no consultório hoje em dia para eu ver o caso deles, para eu encaixar na cirurgia que eles já imaginaram. Eles vão para eu fazer simulação manual nas orelhas dele, e eu trabalho com scan 3D, que você consegue modificar a orelha, é bem legal. E ele vê uma foto de como mais ou menos vai ficar nele. Exatamente. Tipo então, assim, para eu olhar o caso dele e simular como vai ficar, para ver se o santo bateu, se eu sou de verdade. Então, tem alguns... Isso é até engraçado. Teve um paciente que eu faço muita videoconsulta, muita. E aí, a gente faz a cobrança da videoconsulta antes da consulta.
E o paciente ficou inseguro e eu já tinha falado com ele no Instagram. Então ele ficava mandando, doutor, esse contato aqui do consultório é seu? Esse consultório aqui é seu? Tentando validar porque ele achava que era um golpe, né? Então algumas pessoas acham que você é de mentira. Então, para ver se você é de verdade e para ver a questão operacional, né? Assim, valores, datas e etc, sabe? Então, isso é muito legal, de como você pode usar as ferramentas que hoje em dia são tidas até de uma forma pejorativa para muita gente, para um mecanismo de trabalho, uma ferramenta legal. E você pode fazer isso de uma forma saudável. Não, muito massa. Mas vamos aproveitar que a gente está chegando no fim do episódio, então, e contar o que você está pensando de próximos passos, o que é a tua carreira daqui para frente. Acho legal trazer como pincelando, assim, que a gente não conseguiu abordar nesse episódio, daria para ter outro episódio. O Dr. Rafael também é um grande empreendedor, na verdade. Verdade. Como você estava falando nas suas palavras, é o Ronaldinho Gaúcho, né? Que cada hora tá metido em um rolê diferente e tá se envolvendo em tudo. Então, como que também essa vertente meio rapidamente para você e pensando em próximos passos na sua carreira? Bom, quando a gente começa a se desenvolver, né, começa a ganhar dinheiro e tal, aí entra a área de investimento. Mas uma coisa que um amigo meu me falou, ele fala assim, a melhor coisa, o melhor retorno que você vai ter é no seu próprio trabalho. Então, a minha ideia é desenvolver ao máximo todas as coisas que a gente pode proporcionar. E aí eu vi que hoje em dia a limitação é a minha carga horária, o meu tempo disponível para trabalho. Então, a minha ideia é conseguir aumentar o atendimento, né? E para aumentar o atendimento, eu preciso enrijecer um pouco as coisas do tipo criar empresas, né? Então, agora eu criei uma empresa de modelagem de orelha, que aí eu estou com outra cirurgia plástica, a gente está se desenvolvendo para ser uma coisa exclusiva para esse procedimento, sabe? E a minha ideia no futuro é ter um espaço físico totalmente destinado às deformidades de orelha, com todas as demandas próprias disso, né? E aí entra muito nessa validação. Pô, você faz muita modelagem, é recém-nascido. Você precisa de um trocador, você precisa de um lugar confortável para a mãe sentar. Você precisa de um tempo maior de sala, porque algumas vezes o bebê precisa trocar um cocô no meio do procedimento, entendeu? Então tem toda uma questão com isso, sabe? Então a minha ideia é essa. Eu quero fazer duas coisas. Eu tenho duas metas de carreira. Primeiro, criar uma mentoria, né? E depois ter esse espaço físico totalmente destinado para todo o tratamento de todas as deformidades de orelha, para a gente criar um centro brasileiro disso, porque inclusive assim, só fazendo um paralelo rápido, a microtia, que é as crianças que nascem sem orelhas, elas estão completamente abandonadas no Brasil. Então você não tem isso no SUS, que tem alguns caminhos, mas não são tão bons, mas no privado é completamente abandonado. Então eles ficam meio que vagando, não sabem muito bem para onde ir. Então a ideia é organizar esse fluxo também, sabe? Nossa, que massa. Bem inspirador mesmo. Eu acho que é legal e isso de novo, também, né? Pensando com o norte, né? Isso sinônimo de sucesso no futuro. Não tem como. Você pode bater cabeça, você pode errar, isso acontece nas carreiras, mas você botou duas metas e você está caminhando. Agora você vai diminuindo, né? O que dá para ser feito, cada passo. Você vai seguindo e você vai construindo. Eu gostei que o Gui gostou dessa história de planejamento e tal. Agora eu vou te cobrar bastante pra você ficar bem planejadinho, tá bom? Mas o que eu achei mais interessante e tal é realmente, né? E acho que é sempre esse propósito como médico, de fazer a diferença na vida das pessoas, né? E aí você encontrou uma forma de entregar muito valor e acho legal, acho né, interessante também o negócio das crianças e tal, né? No nosso curso a gente fala disso de um colega que ama criança. Eu adoro brincar com criança também. Então acho que tipo, você consegue juntar algumas coisas que são muito legais, né? Tá com criança, tá resolvendo uma dor de verdade, cuidar da família e do meu ponto de vista de empreendedor, que você falou de um centro, tem todas as dificuldades operacionais, tem que trocar a criança e tal, mas você pode enxergar isso como um problema ou tentar buscar uma solução. E, velho, vamos fazer e tal. Né? Se permitir sonhar. Se divertir. Isso é massa. E o legal é que assim, quando você se dedica e as coisas começam a funcionar, você tem o conforto de novo de você fazer o que você gosta. E aí as coisas ficam mais prazerosas, entendeu? Então não é porque você vai crescer, não é porque você vai criar um Instagram, que você tem que gravar um vídeo, um podcast, que você vai deixar de curtir aquele momento. Então é legal as pessoas, principalmente quem está começando, não vê isso de uma forma, putz, tem que fazer marketing. O marketing faz parte e o marketing ele pode ser visto de uma forma ruim, como marketing, né, obrigação, abusivo, exatamente. Né? Ou ele pode ser uma forma de você mostrar como que você é, como que é seu trabalho e dar a possibilidade das pessoas te entenderem antes de chegar em você, sabe? Não, acho que é realmente uma forma sensacional de encerrar o episódio, que eu acho que é essa dor, de fato, que você conseguiu resumir muito bem, que os alunos sentem hoje, de olhar para todo o investimento que é ser médico e tal e falar, putz,
ferrou. Será que Que eu vai vou- valer a pena? Como Exato. que eu vou- Mas que dá pra fazer, que depende muito, né, de você, mas que existem vários exemplos de que dá pra fazer isso acontecer de uma forma que vai ser prazeroso, você não vai ficar com aquela sensação de que você permaneceu uma vida carregando um peso, tal, fazendo escolhas que você não queria, mas precisa ter consciência. E aí, Gui, quer ter consciência? Ó, só acompanhar. Fica de olho no Tijolos Tijolos Médio. Médio que vem coisa, hein? A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.